Olá, meu nome é Nadine Ziegler, eu sou médica, ginecologista e obstetra e hoje a gente vai conversar sobre infecção urinária. Já aconteceu contigo de ter ardência na hora de fazer xixi? De ter vontade de fazer xixi toda hora? Parece que tá com a bexiga super cheia e quando chega no banheiro para fazer xixi sai só um pouquinho? Muito provavelmente você estava com infecção urinária. E esse problema é super comum e hoje a gente vai conversar sobre isso. Nesse esquema aqui, a gente vai entender como que funciona o aparelho urinário feminino. Então aqui a gente tem os rins, que é onde o sangue é filtrado e é produzida a urina. Essa urina vai vir através dos ureteres até a bexiga, onde a urina é armazenada e vai sair através da uretra. E as infecções, elas podem acontecer de duas formas diferentes aqui. Tanto infecções só na bexiga, que são as cistites ou as infecções urinárias baixas, quanto a infecção pode subir para os rins, e aí é a pielonefrite ou infecção urinária alta. E por que acontecem essas infecções? As infecções urinárias, elas são causadas por bactérias. Essas bactérias, elas vivem normalmente no intestino, mas elas podem migrar para a região da vulva e da vagina e também para a região da uretra. E por que nas mulheres é tão mais comum que nos homens? Nas mulheres, a uretra é muito mais curta, medindo mais ou menos uns 4 centímetros, enquanto que nos homens a uretra é bem mais longa, tem todo o comprimento do pênis, então a uretra chega a ter 20 centímetros no homem, e isso protege eles de infecção urinária. Então aqui nesse vídeo a gente vai conversar mais sobre as infecções urinárias nas mulheres, que é muito mais comum e o diagnóstico é mais simples. Nos homens, sempre que um homem tiver algum sintoma parecido com esses que a gente falou, ele deve procurar um especialista, porque está muito relacionado a problemas mais sérios quando os homens são acometidos por infecção urinária. Então, os sintomas principais da infecção urinária é a disúria, que é o termo médico para ardência ao fazer xixi, a dor suprapúbica ou dor embaixo ventre, que é aquela dor, o desconforto no pé da barriga que a gente chama, a frequência urinária, o aumento da frequência urinária, que é ter vontade de fazer xixi o tempo todo, e a urgência urinária, que é a vontade de fazer xixi, parece que a gente tem que correr para o banheiro, senão a gente vai perder a urina. Então, esses são sintomas muito característicos, e se esses sintomas estão presentes na ausência de outro sintoma vaginal, que aí seria corrimento vaginal ou coceira na vagina, a gente tem 90% de certeza que esse diagnóstico é uma infecção urinária. Então, quando tem esses sintomas bem característicos, a gente não precisa fazer exame. A gente não precisa fazer nenhum exame complementar para confirmar o diagnóstico, a menos que a gente tenha a suspeita que tenha uma infecção complicada, seja porque essa infecção subiu para os rins com algum sintoma mais grave, ou que essa mulher está tendo infecções urinárias de repetição. Aí, nesses casos, é sim indicado que seja feita a urocultura, que é um exame específico da urina para ver qual é a bactéria que está causando essa infecção, e também a gente testa qual é o antibiótico que vai tratar melhor essa infecção. Em mulheres mais velhas, pós-menopausa, a infecção urinária pode não se apresentar com esses sintomas típicos que a gente conversou. Pode acontecer, inclusive, de ter só a perda de urina. Então, de repente, essa mulher começa a ter episódios de incontinência urinária ou começa a ter mais vontade de fazer xixi durante a noite, sendo que esse não era o normal dela. Então, nesses casos, a gente deve sempre suspeitar de uma infecção urinária com sintomas atípicos, e aí deve ser feita, então, a urocultura para confirmar que esse é realmente o problema. No caso de surgirem outros sintomas associados com esses sintomas característicos, como febre ou dor nas costas, aí a gente deve pensar em pielonefrite, que é porque essa infecção que estava na bexiga e não foi tratada, ela subiu para os rins. E aí é uma condição mais grave que merece muito tratamento, urgente. Não ficou boa essa parte. Gestantes, pessoas que têm a imunidade baixa por transplante ou por alguma outra doença crônica, portadores de diabetes,
Essas pessoas são pessoas que têm uma condição especial e têm que ter um cuidado redobrado com a infecção urinária. Eles podem, inclusive, não apresentar os sintomas típicos, então, qualquer dúvida, sempre tem que procurar atendimento médico. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir, de compartilhar com os amigos. Me segue aqui no canal e se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários.